casa quanto nós estamos sendo aqui na igreja. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, dependência de Deus. Como é importante sermos dependentes do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 4, nós vamos estar lendo sobre dependência de Deus. Amém? Todos abriram no capítulo 4, versículo 13. Diz assim: prestem atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabe o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e de toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai, por mais um domingo tão especial, um domingo em que todo o nosso país está votando por novos governantes. Toma todos eles em suas mãos, suas famílias, aqueles que podem, por algum motivo, ficar tristes depois de uma perda, mas o Senhor sabe todas as coisas. Nós fizemos a nossa parte enquanto cidadão. Guarde todos com a sua mão poderosa. Guarde nós que estamos aqui, Senhor, para sermos alimentados com a sua palavra. Só o Senhor é Deus sobre a nação, sobre o país, sobre Sergipe, sobre Aracaju e sobre São Cristóvão. Em especial, o nosso bairro, o Rosa Elze. Continua cuidando de todas as coisas. Espírito Santo, o Senhor sabe como cada pessoa chegou aqui. Mas eu sei que diante de Ti, como cada um pode sair. Podemos sair daqui restaurados, curados, Pai. Renovados em Cristo Jesus, porque é isso que a Sua palavra produz. Hoje nós vamos falar algo poderoso, Senhor. Nós estamos no segundo elo do nosso projeto de vida que fala sobre avivamento. E hoje nós vamos falar sobre dependência. Que nós possamos, a partir desse momento, não deixar nada mais nos distrair. E que nós possamos ser totalmente dependentes de Ti, da Sua palavra nesse momento. Para nos alimentarmos o nosso espírito, para alimentarmos a nossa alma, para vivificar aquilo que o inferno tem tentado tirar. Desde já, como serva do Senhor, eu declaro cura, salvação e restauração. Seja os irmãos que estão aqui, seja os irmãos que estão em casa me ouvindo, seja essa pessoa que um dia vai ouvir esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, igreja. Irmãos, falar de dependência de Deus é falar de algo muito importante. É toda a vida do cristão. Se você começar a ler o capítulo 4 do livro de Tiago, ele vai te alertar de várias das coisas. Sobre amizade, sobre companheirismo, sobre família, sobre estar junto, sobre unidade, sobre não falar um do outro. Isso é a primeira parte. Mas quando nós entramos na segunda parte, que começa do versículo 13 em diante, onde nós tratamos, esse capítulo ele fala sobre a brevidade da vida. Sobre o quanto nós não somos nada. Quanto nós não podemos definir o nosso futuro, o quanto nós precisamos de Cristo para tomar as decisões, o quanto é importante a dependência de Deus para que nós alcançamos o sucesso. E o que é que atrapalha o homem de ser dependente do Senhor? A presunção. Antes de entrar, eu quero falar sobre a presunção. A presunção assegura a nós mesmos que o tempo está ao nosso lado e à nossa disposição. A presunção é fazer os nossos planos como se a vida não dependesse de Deus e de nós. O presunçoso, ele acha que amanhã sempre vai dar tempo para mudar as estratégias. Que ele tendo o domínio, ele tendo a organização, as coisas vão acontecer. Nós estamos fazendo um projeto de vida. Hoje nós estamos no segundo elo.
Nós estamos fazendo o nosso planejamento, mas nós temos que ter a certeza, a sabedoria, a prudência e a inteligência de entender que nós estamos fazendo o nosso plano, mas Deus tem o plano dele. E os nossos planos estão submissos aos planos do Senhor. O presunçoso, ele não vê assim. O presunçoso acha que do jeito que ele programar, vai acontecer. E não é assim, igreja. E esse capítulo fala disso. Presta atenção como vocês dizem. Hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. A presunção é um sério pecado. Ela envolve, nos deixa tomar as nossas próprias decisões, de planejar, de comandar. A presunção olha para a vida como contínua, como direito, e não como uma misericórdia diária. Então, nós precisamos, mesmo sendo cristão, termos cuidado de não nos tornarmos presunçosos. Nós estamos fazendo um projeto de vida, estamos anotando, colocando os nossos sonhos, mas nós temos que dizer, Senhor, eis aqui os meus planos, mas eles estão debaixo da tua tutela, debaixo do teu querer, debaixo da tua vontade. E o primeiro erro que nós vamos ver na palavra de Deus é a independência do homem. É o homem se achar dono de si. O homem achar que ele pode resolver as coisas dele do jeito dele. E esse é um grande problema. Eu coloquei aqui, irmãos, antes de entrar no contexto do versículo, como você se proteger da presunção. Primeiro, você tem que ter consciência que você é ignorante em tudo. Que você sabe algumas coisas, mas nem tudo nós sabemos. Concorda com isso? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com o seu futuro. Você não sabe, é tanto que hoje de manhã nós ouvimos a palavra do Senhor. Eu fui lá na Igreja dos Jardins, que hoje Jardins, parabéns, a Igreja dos Jardins, pastor Luiz, eles abriram uma igreja, né? E hoje foi o culto lá, o primeiro culto, e foi muito maravilhoso, e eu fui lá. Eu sempre gosto de presenciar e honrar a abertura de igrejas, de obras, e principalmente quando é o do meu pastor, amém? E eu fui lá essa manhã e fomos muito abençoados. E ele disse algo importante, ele disse assim, às vezes você fica sabendo que uma pessoa faleceu, ou amanheceu morta, ou morreu durante aquela noite, e você fala assim, mas ontem, essa semana, eu estava com essa pessoa. Mas quem é que sabe o dia de amanhã, igreja? Então, como não ser presunçoso? Primeira coisa, entender que eu e você é ignorante. Nós não sabemos tudo. Só o Senhor sabe todas as coisas. Fala para o seu irmão do seu lado. Só o Senhor sabe todas as coisas. E se quiser aumentar, você vai falar, só o Senhor é Deus. Amém? Segundo, tendo consciência da nossa fragilidade. Aqui no livro, no versículo 40, Tiago nos alerta sobre a nossa fragilidade. Ele fala no versículo 14, como sabe o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Você tem que ter essa ciência, irmão, que nós somos frágeis. Hoje, essa semana eu estava em casa e eu recebi uma mensagem de uma amiga. E eu até não sabia quem era, porque o número não estava salvo. E ela disse, Mi, eu quero que você ore por mim. Eu descobri um câncer. Um linfoma, é assim que fala? Não sei. Ela disse que descobriu e ela falou o nome. E vou começar o tratamento de radioterapia ou quimioterapia. Quero sua oração. Ela estava bem, irmãos. Eu encontrei ela tem uns 20 dias no mercado. E ela descobriu. Então nós somos frágeis. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não podemos ser presunçosos de achar que nós vamos saber tudo e tudo vai acontecer conforme o nosso bem-querer. Amém? Terceiro, tendo consciência e depender totalmente de Deus. Se você fizer essas três coisas, você não vai ser o presunçoso. Você não vai agir de forma displicente. Você vai ser dependente de Deus. Amém?
Por que algumas coisas não acontecem, irmãos? E aí eu quero entrar aqui no próximo slide, em nome de Jesus. Diz assim, pode colocar todos. Hoje ou amanhã, que está aí decidindo o início de tudo. Eu. B. Tal cidade, quem decide o lugar? Eu. Passaremos um ano, quem decide o prazo? Eu. Faremos negócio, quem decide a atividade? Isso está no livro de Tiago, que nós acabamos de ler, tá certo? Eu. Teremos lucro, e quem decide o propósito? Eu. Quantas coisas estão escritas ali, irmã? Nós agimos assim. Nós agimos assim, hoje ou amanhã. Nós decidimos a nossa vida e não consultamos o Senhor Jesus. Esse capítulo, ele traz isso. Será que nós temos condição de decidir tudo? O amanhã, o que fazer, como vai sair? Nós fazemos a nossa programação, mas será que tudo está no nossa tutela? E esse capítulo, ele nos mostra isso. Olha quantas decisões eles estavam tomando sem consultar a Deus. Quantas coisas nós fazemos sem consultar o Senhor? Será que é esse ano, Senhor, que eu devo começar essa faculdade? Será que esse casamento é agora? Será que não chegou a hora de um noivado ou de realmente um casamento? Será que não chegou a hora de eu arrumar um emprego para ajudar minha família? Será que não chegou a hora de eu comprar minha casa ou de vender essa casa e trocar ela? Será que nós temos tutela, irmãos, para decidir tudo sozinho? E aqui temos várias decisões. Passaremos um ano. Será que nós temos poder sobre o tempo? E esse capítulo ele nos traz essa visão. Será que nós temos condição de dominar alguma coisa? Mas o homem, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, ele vive como se dominasse todas as coisas. O tempo, as pessoas, as condições, as questões financeiras. E nós vamos ver que o homem ele está saindo do rumo. Em função disso, a dependência do Senhor que está cada vez menor. As pessoas fazem os seus planos, mas não colocam no altar de Deus. O projeto de vida é um plano que você está fazendo para o ano vindouro. Você está colocando esse plano no altar de Deus. Você está colocando esse plano, Senhor, esse é o meu plano. Mas é o Senhor que vai decidir o tempo, o local, as pessoas, o que, como, os recursos. Está na sua mão, Pai. É isso que você está fazendo, irmão. Se você faz o projeto de vida, isso aqui é o meu sonho, Senhor. Mas que seja feita a sua vontade. Que seja feita no teu tempo. Porque quantas vezes a gente vai falar com o Senhor e o Senhor fala, não é o tempo. E você sai com raiva. Achando que Deus não te ama. Que Deus não te quer. Quantas decisões, você que às vezes está casado. E você decide sozinho o seu casamento. E esse casamento cai no divórcio. Ah, mas Deus quis assim. Não, porque até hoje o governo foi seu. E casal nenhum vive debaixo de um governo só. Tem que ter o governo de Deus para dominar o governo do casal. Porque se for só o homem que domina, a mulher vai cansar. Se for só a mulher que domina, o homem vai cansar. E nós vemos vários casamentos sendo fadados ao divórcio. Por quê? Porque quem estava governando essa casa não era o Espírito Santo de Deus. O cordão de 3 dobras. Aquele que não se parte. Aquele que vai e busca e fala, você está errado, é nisso que você tem que mudar. Mas o orgulhoso, irmão, o presunçoso, ele não aceita governo de ninguém. O presunçoso, ele é um orgulhoso. Ele acha que ele tem domínio de si e de todos. Ele não aceita domínio de ninguém, ele não aceita parceria com ninguém. Liderança junta com essa pessoa é difícil, porque tem sempre que ceder, tem sempre que entregar. Os filhos não têm vez, a esposa não tem vez, ou vice-versa. Às vezes os pais não têm vez, está errado. Às vezes o marido não tem vez. E cadê o governo de Deus? Cadê o consultar o Senhor? Pai, será que precisamos fazer isso? Essa viagem é esse ano? Essa troca desse carro é agora? Pai, a escola dos meninos, o bairro que moramos, os bens que temos. Pai, será que temos visitado o Senhor?
ou buscar da misericórdia dEle, a graça divina dEle, irmãos, porque você faz os seus planos, mas Deus tem os seus propósitos. E você só vai ser feliz se estiver debaixo dos propósitos de Deus. E aqui nós vemos vários questionamentos. Faremos negócios? Quem decide a atividade? Donos de empresa? Vai abrir uma empresa? Colocou essa empresa, esse CNPJ, esse sonho no altar de Deus? Será que é isso que Deus quer para você? E se for, Ele vai abrir as portas. Se for, Ele vai confirmar. Se for, Ele vai prosperar. Se for, Ele vai trazer pessoas, clientes, pessoas para te ajudar. Deus não deixa nada a desejar para ninguém. Deus, Ele domina essa terra. Outra coisa ali, teremos lucro. Quem decide o propósito? Quantas pessoas nós vamos ver depois à frente vivendo em função de lucro? Quantas pessoas vivendo em função de ter, não de ser? Mas antes de entrar nisso, eu anotei aqui algumas coisas. Alguns ignoram a vontade de Deus. Alguns ignoram a complexidade da vida, de saber todas as coisas. Alguns ignoram a incerteza da vida. No livro de Provérbios 27:1 diz assim: não tereis glórias do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Ou seja, quem é que sabe o dia de amanhã? Ninguém. Outra coisa, a brevidade da vida. Tiago compara a nossa vida como uma névoa que se dissipa. Será que você tem noção disso? Quantas pessoas, irmãos, nós perdemos esse ano? Quem contaria com essa pandemia? Quantas pessoas que entraram vivas no hospital e saíram num caixão? Quem sabia que isso ia acontecer? Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender e confiar em Deus. Porque tem situações que só Deus na nossa vida, que só Deus para nos sustentar, que só Deus para resolver, só Deus para curar, só Deus para dar o escape, só Deus para abrir uma porta, só Deus para restaurar aquela situação. Um milagre, mas Deus é Deus do impossível. Mas você precisa entender o quão frágil nós somos. O quanto de dependência de Deus você precisa. E por que fazer essa comparação? Porque quando você vê que você é frágil, que você não sabe nada, que nem o dia da manhã você pode dar conta, aí você busca aquele que pode todas as coisas. Aquele que é o domínio sobre a terra. Aquele que é advogado, que é pai, que é médico, que é rei, que governa, dono do ouro, dono da prata, supera a medicina, faz o milagre, comanda a morte, manda na natureza, aí você vai ter paz. Aí a ansiedade não vai te dominar, o medo não vai te paralisar, porque é normal ter medo, só não pode paralisar. As situações, você vai deitar e dormir mesmo com a situação difícil lá fora, porque você sabe que tem um leão que luta por você, um guarda que te guarda enquanto você dorme, um advogado que vai defender a sua causa quando haver injustiça sobre a terra. Deus é justo e Ele age no tempo dEle. Então você vai ter uma vida mais saudável, uma vida segura, uma vida em paz, em meio à guerra. Ô irmão, quer coisa melhor do que paz? Não tem. Como é que você sabe que Deus está no controle quando você tem paz em meio à guerra? Que está caindo tudo nas tuas costas e você dorme, porque você sabe que você não está agindo errado, que você fez tudo, que você tem paz a partir de agora. Que você está seguro, que Senhor, eu não tenho controle, mas eu entrego para Ti. Isso é ser dependente. Isso é ter sabedoria na brevidade da vida. É você criar os seus filhos não para você, mas para Deus. E Deus vai fazer eles sobreviverem nessa terra. Deus vai fazer Ele, cuidar deles, na sua ausência, na sua presença. Deus vai cuidar do que é seu, igreja.
Segundo, não está aí, alguns desobedecem à vontade de Deus por orgulho. E eu quero falar pouco sobre isso, porque eu quero entrar nos slides. Eu quero que você abra o livro de Provérbios. E você vai ver, irmãos, como é sério o orgulho. E tem tanta gente que fala, mas pastor, eu não sou orgulhoso. Se eu fosse, eu não estava na igreja, será? Será? Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim: o orgulho precede a destruição, e a arrogância precede a queda. No versículo 19, ele diz assim: é melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Você sabe o que é viver com o orgulhoso? Ele nunca erra. Ele não sabe o que é perdão. Ele sempre está certo. Ele não peca. Ele está acima de tudo e de todos. É só do jeito dele. Nunca admite nada. E o que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Que o orgulho precede a queda, a destruição. O orgulho também traz o arrogante. Irmão, presunção, arrogância e orgulho andam juntas. Eles destroem sua casa, destrói seu ministério, destrói sua família e não enxerga. Por quê? É orgulhoso. Não admite, não assume. Nem entende que Deus está acima dele. Porque Deus tudo vê. De Deus ninguém se esconde. Deus domina todas as coisas. E Deus sabe o dia de amanhã de todos nós. O orgulhoso pensa que vai sair ileso. Infelizmente, né? Olha, irmãos. Esse é o primeiro erro. É nós confiarmos em si. Cuidado com a presunção, com a arrogância e com o orgulho. Essas coisas. Não deixa nós confiarmos em Deus. Nós confiamos em si. Segunda coisa, o desejo insaciável de possuir. Olha essa planilha que foi feita. Nessa planilha, essa pirâmide, né? É a pirâmide. Foi feita assim. Embaixo, ser. Em cima, fazer. E o último item da pirâmide, ter. Hoje, você vê as pessoas trabalhando nessa pirâmide de baixo para cima. Hoje você vê as pessoas buscando ter. Hoje você vê as pessoas buscando saber o que você tem, qual é o seu celular, aonde você mora, quanto você ganha, quem você é, filho de quem, qual o seu sobrenome. Hoje as pessoas estão buscando, invertendo os valores. E quando nós buscamos ser, nós buscamos uma identidade. Nós buscamos ser Cristo sobre a terra. E eu vou te dizer, quem é, realiza. Quem é, realiza. E quem realiza, tem. Mas não vive em função de ter. No último versículo que lemos, diz assim: teremos lucro, quem decide o propósito? Não, nós não podemos viver em cima de lucro, de bens, de recursos, não. A Bíblia nos diz que a prosperidade nos alcançará. Nós precisamos nos cuidar em ser. Ser o que, igreja? Ser Cristo sobre a terra. Ser caráter, ser identidade, ser verdadeiro, ser humilde, ser simples, ser acessível. Porque é isso que fica. O resto vai embora, igreja. E quando você as coisas se realizam. Você consegue realizar as coisas. Mas hoje nós temos umas pessoas, vamos dizer assim, a nova geração buscando ter. E ignorando o fazer. Querem ter sem fazer nada.
E querem ser sem pagar o preço. Nós temos os valores invertidos. E isso é muito sério na nossa sociedade. Isso é muito sério para o futuro. Mas o Senhor te busca hoje para você ser. Ser o quê? Ser dele. Ser com ele. Ser para ele. Nada existe e subsiste sobre essa terra sem o poder de Deus, igreja. Só não acredita isso quem não conhece Deus. Mas tem muitas pessoas ricas, milionárias, que têm tudo, mas não é nada. Inclusive não são felizes. Por quê? Porque não importa o ter, importa o ser. Aquilo que você é, ninguém tira de você. A unção, o caráter, a pessoa que você é, ninguém tira de você. Se você perder bens, você conquista. Porque o fazer está no seu ser. É muito importante você ter isso com mente. Eu botei aqui, daquilo que de fato é importante em sua vida. O que importa é o que você é, não o que você tem. Poderá durar para todo sempre o que você é. Mesmo quando você partir, as pessoas vão lembrar de você pelo que você era, não pelo que você tinha. Olha, mas fulano, meu Deus, como era uma mulher abençoada. Quando ela orava por mim, ai, que falta que eu sinto da minha mãe. Quando eu chegava aqui, que ela conversava comigo, ela tinha sabedoria, ela me ensinava tudo. Isso é o que, igreja? É o ser. Nós precisamos ser sobre essa terra. Quantos jovens, quantas crianças, adolescentes precisando de identidade. Não sabe nem em quem se espelhar. Porque a sociedade hoje está dizendo que uma criança pode ter 70 opções de escolha. Nós sabemos que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Mas estão tentando destruir isso na mente dos nossos filhos e na futura geração. Mas se você ensinar o seu filho a ser de Deus, ser com Deus, ninguém vai desvirtuar aquilo que é poderoso. Aquilo que sobrevive sobre qualquer situação. Quando você é dependente de Deus, você não pensa em ter, mas você pensa em ser. Você se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você. Você se preocupa com o legado que você vai deixar. Você se preocupa com os seus netos, com a futura geração. Você se preocupa com o seu irmão em Cristo, com a sua igreja. Porque você quer ser, não ter. Os recursos, o fazer vem depois. Porque mais importante é o que nós somos para as pessoas. Não o que deixamos. Às vezes os bens que os pais e uma mãe deixam provocam até discussões. Mas aquilo que você deu de amor, de afeto, de carinho, aquilo que você foi de essência na vida daquela pessoa, ninguém tira. Então, o mais importante é ser. Fala para o seu irmão, seja. Seja. Seja de Deus. Amém. Terceiro erro é a falta de consciência da brevidade da vida. Quando não tem essa ciência, nós não buscamos o avivamento. E ele acha que a vida é para sempre. No Salmo 39:4 diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, para que eu saiba quão frágil eu sou. E aí hoje eu vou falar o exemplo que eu ouvi do pastor Luiz Antônio. Ele estava contando, que eu ouvi essa pregação hoje de manhã, todos os pastores estão com a mesma palavra, mas Deus vai tratando de forma específica, porque o povo é diferente. E ele contou um exemplo de um menino que estava com a bacia de jabuticaba. Quem aqui conhece jabuticaba? Meu Deus, é uma delícia, né? Azedinho, né? Aqui é jabuticaba que fala? É azedinho aquilo, gente. Aí você chupa, né? E aí tem né, semente, a bolinha, né? Dentro.
Aí você vai chupando. Aí diz que o menino pegou uma bacia de jabuticaba e toma chupar jabuticaba. Chupou, chupou, chupou. Aí quando ele olhou para a bacia que estava acabando, ele começou a chupar devagarzinho a jabuticaba. Então ele começou a morder. Primeiro sentiu o sabor. Depois ele começou a engolir a semente, né? Que eu falo que ele é semente. Depois ele mastigava a casca. Ele aproveitava o sabor. E às vezes tem pessoas como esse menino, que só depois que passou por algo muito difícil na vida, começa a ver a vida com outro jeito. Pessoas que passaram, você vê isso em testemunhos, em exemplos, pessoas que passaram por uma doença muito séria e se recuperaram, elas olham a vida de outra forma. Elas valorizam muitas coisas diferentes. Elas são mais calmas. Elas deixam muita coisa para lá. Não, isso não vale a pena, eu não vou brigar por isso. Elas valorizam mais a família, os amigos, um café, um telefonema. Pessoas que passaram assim pela morte, pelo laço da morte, e graças a Deus não faleceram, elas mudam a vida. Por que, igreja? Porque essa pessoa se despertou pela brevidade da vida. E ela começa a levar a vida de outra forma. Quantas pessoas que falam, antes de eu passar por essa doença, eu era assim, eu vivia assim. Às vezes falava, eu não me alimentava bem, eu não dormia direito, eu ficava preocupada com tudo, eu queria fazer tudo, eu não sabia dizer não, eu não valorizava isso, eu não cuidava disso. Mas agora eu mudei. Por quê? Essa pessoa teve esse despertamento desse capítulo 4 do livro de Tiago, da brevidade da vida. Essa pessoa passou por alguns segundos lembrando que ia morrer, que não ia ver mais ninguém, que não ia ter a segunda chance, que não ia ter mais um banho de praia, que não ia poder mais comer um bolo de fubá com chá com um amigo. E essa pessoa, ela começa a valorizar coisas que antes não valorizava. A brevidade da vida faz você valorizar a vida. Isso é muito importante para mim e para você. Que você valorize as pequenas, aparentemente, vitórias. Porque pode ser pequena para mim, mas para você pode ser muito grande. Eu estou acompanhando uma pessoa que está deixando de fumar. E a cada hora que ela fica sem o cigarro, é uma vitória. Porque é menos tempo fumando. Eu disse, vai... Mas passou 1 dia e meio, glória a Deus. No próximo você vai passar 2. Vai chegar um tempo que você não vai mais fumar. Tem gente que deita e dorme e não amanhece fumando. Eu conheço uma pessoa que ficou sabendo que um amigo morreu de câncer por causa do cigarro e a partir daquele momento ele não fumou mais. Que era uma pessoa muito próxima. Então cada caso é um caso. O que não pode é você não deixar de valorizar aquilo que você está fazendo diferente. Aquilo que está te tirando do cativeiro. Aquilo que está fazendo a sua vida ser melhor. É que nenhum músico, eu imagino, que quando ele começa a aprender, e ele vai tocar para o pai e para a mãe, e a mãe e o pai, ai que lindo, ótimo! E ele vai tocar para o músico fala, está ruim demais ainda. Está péssimo, meu filho, vai ensaiar, criatura. Mas para o pai que não entende, a mãe está ótimo, porque ele não tocava nada. Mas para os músicos vai dizer, vige, não dá ainda para tocar não, pastora, tem misericórdia. Mas ele está aprendendo. E ele fica feliz, porque sabe tocar 2 notas, 3 notas, não é assim? Nós precisamos valorizar essas coisas. Valorizar o almoço em família. Valorizar a saúde, o estar vivo. Ô irmãos, será que nós vamos ter que passar por situações difíceis para valorizar a vida? A vida que Deus nos dá todos os dias. A grande misericórdia que nos alcança toda manhã. Então nós precisamos valorizar tudo isso. Olha só, esse autor, Christian Barbosa, especialista em produtividade e administração do tempo, diz: a vida é curta
Por isso não faço dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la limpo. Vamos falar junto? Para isso fixar sobre a sua mente. 1, 2, 3. A limpo. E o que o Senhor quer de nós essa noite? Ele está à sua procura. Você se encontra com Ele quando permite que a vontade dEle esteja sobre você. Aí você vai dizer assim para mim: pastor, eu já aceitei Jesus. Inclusive eu já desci as águas do batismo. Mas não é só isso. Você deixou realmente tudo na mão de Deus? Você realmente está sendo dependente de Deus? Você realmente está deixando Deus cuidar de você? Deus agir sobre a sua vida? Não é estar na igreja. Não é congregar. Não é ser dizimista. Não é ter um cargo aqui dentro. É depender de Deus. É algo pessoal. É você e Deus. Porque isso tudo sinaliza que você é um cristão. Mas que você é de Deus é a sua intimidade que sinaliza. O seu eu que se submete à palavra. O seu eu que renuncia às trevas. E isso que mostra para as trevas que você é de Deus. Não é você estar dentro de uma igreja, isso é uma parte. Não é você ter uma função na igreja, isso é outra ferramenta que Deus usa para nos trabalhar. Mas é você ser obediente à palavra. É você estar submisso e entendendo que a sua vida aqui é muito rápida e é passageira. E o que prevalecerá é a vida eterna, que Jesus conquistou para mim e para você esse direito sobre a cruz. Você tem essa ideia? Você tem tomado ceia? Você tem respeitado a Santa Ceia do Senhor, que é uma ordenança de Deus? Você tem se submetido à palavra de Deus? Então, tudo isso mostra como nós estamos perto de Cristo. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos depender de Deus e confiar nele. Nós precisamos depender de Deus e se entregar de verdade. Não precisava, falar isso, Mas é necessário. Porque nem todo mundo que está aqui dentro depende. Nem todo mundo que é de Cristo obedece a Cristo. E nem todo mundo que fala, eu sou cristão, vive de verdade como cristão. Então o Senhor te chama essa noite para você ser dependente dEle. Se você quer um ano de 2021 avivado, mudado, você vai precisar de depender, de confiar, de viver com a verdade. De viver a verdade. Avivamento é depender de Deus. Nada vai ser avivado na nossa vida se nós não dependermos de Deus. Aquilo que você domina, aquilo que você fala, não, isso aqui eu vou decidir. Pronto, meu irmão, é você mesmo. Deus não tem parte nisso. E por isso as coisas às vezes não estão dando certo. Porque você está decidindo. Vai tomar alguma decisão, fala, pai, é isso que eu quero, mas e o Senhor? Irmãos, Deus fala. Deus responde. Deus é um Deus vivo. Deus tem interesse em cuidar de você. Deus ama os que o buscam. Ele diz, batei-vos e abri-vos-se-á. Clama a mim e responder-te-ei. Ele quer participar da nossa vida. Não como um amigo, mas como um pai. Um pai que ama. Então, vamos depender de Deus. E para encerrar, eu quero que você leia comigo isso. Vamos ler juntos? Eu decido confiar. Eu decido entregar tudo nas mãos de Deus. É fácil, igreja, isso? Isso é uma frase rápida, mas é uma frase